Olá, você vai acompanhar agora mais um episódio do podcast Descomplicando Ciência, um conteúdo da Academia Digital Einstein. Eu sou Guilherme Freitas, aluno da Faculdade de Medicina do Einstein, e hoje nós vamos discutir um artigo publicado na revista Translational Vision Science and Technology, em 17 de agosto de 2022. O artigo aborda tecnologia de impressão 3D de pó de titânio para uma nova ceratoprótese em coelhos que tiveram os olhos queimados por álcali. Esse trabalho é promissor dentro da oftalmologia, visto que é uma alternativa aos transplantes de córnea, sendo que para a realização do implante dessa ceratoprótese, diferente do transplante tradicional, não é necessário tecido corneano doador. Em países em desenvolvimento, o tecido corneano é escasso e, por vezes, limita a terapia de transplante. Além disso, a tecnologia utilizada no estudo parece apresentar boa biocompatibilidade com o tecido em vivo, diminui o custo quando comparado com outras próteses e reduz o desperdício em sua produção, além de se mostrar uma oportunidade por ser mais fácil de produzir implantes complexos ou até personalizados. No episódio de hoje, abordaremos o contexto em que esse estudo está inserido, como foi estruturada a metodologia, quais os resultados obtidos e até o que esperar para os próximos anos. E para esse episódio, temos o prazer de discutir com o convidado Dr. Paulo Shor, professor de oftalmologia da Faculdade Israelita de Ciências de Saúde Albert Einstein e um dos autores dessa pesquisa. Tudo bem, Dr. Paulo? Tudo bom, Guilherme. Muito obrigado pelo convite. Muito bom estar com vocês. Muito bom discutir esse artigo. Acho que tem vários aspectos bastante diferentes para a gente discutir, desde a metodologia até a aplicação. Obrigado pelo convite. Seja bem-vindo. É um prazer tê-lo conosco. Dando início à nossa conversa, eu gostaria de perguntar qual o contexto em que esse estudo está situado e, portanto, o que ele buscou analisar. Ótimo. Eu acho que essa é a primeira pergunta mesmo que a gente tem que fazer quando a gente vai ler um estudo, porque de vez em quando parece que é uma coisa muito longe da realidade. E não é. Esse especificamente foi publicado, e você citou já, numa revista de ciência translacional, que é quando a gente tenta levar para a beira do leito alguma coisa que a gente está fazendo no laboratório. E é exatamente nesse contexto que isso está inserido. Existem situações onde a gente não consegue utilizar córneas doadas para transplantar em pessoas. E aí vou voltar um pouquinho nesse contexto. O transplante de córnea, ele é o transplante mais feito no mundo. E ele é provavelmente o transplante que tem a maior taxa de sucesso do mundo todo. Isso por alguns motivos. Primeiro, porque a córnea ela é avascular. Então não tem sangue nesse tecido que a gente transplanta. É quase só colágeno, com algumas membranas celulares. E você tem com isso uma baixíssima imunogenicidade, ou seja, uma expressão muito pequena de antígeno e, portanto, um reconhecimento muito pequeno, porque você não tem como você ver esse tecido como um tecido estranho, por não existir uma rede vascular de monitoramento, né, do tecido. Então, ele fica quase que escondido do sistema hematopoético, que é quem acaba reconhecendo e dando sinais para o sistema imunológico rejeitar esse tecido. Não é que não existe rejeição em transplante, existe, mas é muito pouca. Por isso eu estou querendo te dizer que o transplante de córnea é uma coisa que funciona muito bem, ele tem então uma baixa rejeição, e as córneas humanas, junto com outras córneas humanas, têm uma biocompatibilidade, que é o que você falou no início, na abertura dessa conversa, enorme. Claro, é um tecido igual ao outro, então você tem diferença de pessoas, o que acaba fazendo com que exista, então, alguma expressão, mesmo com baixo reconhecimento do sistema imunológico e, portanto, rejeição. Então, existe a rejeição em transplante de córnea, mas muito menor do que nos transplantes dos outros órgãos, só que você tem uma enorme biocompatibilidade. Existe uma certa dificuldade da gente conseguir córnea, porque as pessoas têm que falecer, têm que topar doar a córnea, o approach para você conseguir isso é muito difícil. Você chega numa hora onde a família está muito fragilizada, num ambiente que é muito desfavorável, com uma cultura que ainda está se formando. Hoje, por acaso, é o dia do doador de órgãos, acho que é muito interessante a gente até levar isso para frente, estimular a doação. Então, a gente não tem muita doação e, além disso, a logística da doação é muito complicada. Por isso, seria interessante ter opções às córneas. A gente ainda não tem. Então,
E eu estou montando o contexto de uma cirurgia muito feita, com muito sucesso, mas com muitas complicações, e que seria legal ter uma alternativa totalmente off the shelf, né? A gente pega da prateleira e coloca no paciente, não tem ainda. Esse trabalho não propõe isso, mas esse trabalho abre a porta para casos onde os transplantes de córnea não podem mais ser feitos. Então, são cirurgias onde a gente já tentou inúmeros transplantes. E aí, os transplantes passam a não ser mais uma opção com as córneas normais de outras pessoas. A gente precisa colocar uma prótese no lugar da córnea do paciente, uma peça feita fora da natureza. E esse é o contexto onde isso entra. A gente propõe uma prótese com várias características, nós já vamos entrar nisso, para substituir um tecido humano que é muito bom. Então, é só para a gente não ficar na ilusão de que isso substitui os transplantes de córnea todos. Não. Isso faz com que, quando a gente não tenha mais opção, a gente tenha agora uma opção nacional, com algumas vantagens frente a outras opções internacionais. Então, acho que esse é um pouco do contexto, Gui. Não, muito interessante, professor. Muito bom ver o Brasil lançando mão de uma coisa nacional assim, importante. O senhor poderia contar para nós como foi estruturada a metodologia desse artigo? Sim, e isso também é uma coisa legal da gente tocar, porque como esse artigo ele faz parte da tal da pesquisa translacional, a gente vai da bancada, e na bancada a gente precisa de uma equipe multidisciplinar, que nesse caso tinha físicos, químicos, biólogos, engenheiros, médicos, um monte de gente, trabalhando para que a tecnologia fosse desenvolvida, direcionada para um produto. Então, é uma pesquisa ultra aplicada que leva a uma inovação teórica. Nós gostaríamos que isso fosse um produto usado por muita gente. E aí, se isso acontecer, isso vai ser uma inovação. Por enquanto, isso é só uma ideia e é um protótipo que vai ser aprovado em pouco tempo. Nós esperamos, tem poucas restrições do Comitê de Ética para ser implantado em humanos. Mas a primeira parte, para a gente levar isso como um produto para a população, é testar em animais. Então, o que se demanda é diferente do que se demanda de uma pesquisa acadêmica, em uma pesquisa para teste em humanos. Na pesquisa acadêmica, a gente tem um N, temos umas hipóteses, a gente testa a hipótese, a gente vai em busca de conhecimento. Aqui não. Aqui é uma pesquisa aplicada que a gente vai em busca de soluções. Então, a gente tem um problema e a gente vai propor a solução, e todas as etapas metodológicas aqui vão de encontro a perguntas que a gente tem muito mais dos aspectos regulatórios, Anvisa, FDA, clínica, estudo clínico, do que alguma coisa de curiosidade ou de desconhecimento, que é onde se encontra a pesquisa básica. Então, a gente aqui vai conversar sobre segurança, sobre estabilidade, sobre eficácia. Esses são os termos que vão fazer parte da metodologia que a gente está falando. Então, eu preciso saber como que é a integração desse tecido, dessa prótese, no tecido ocular do paciente que recebe. Isso é uma das partes da metodologia, um dos objetivos que a gente tem. Eu preciso saber por quanto tempo essa prótese fica no olho do coelho. Então, essa é uma parte da metodologia. Eu preciso que o coelho tenha uma doença tão grave como os humanos têm. Eu queimo o limbo, que é a transição entre a parte branca e a parte colorida do olho do coelho, para que ele tenha a mesma doença numa gravidade muito grande que os humanos têm. Então, a metodologia, ela simula nos animais o que os humanos têm, e a gente busca respostas que vão acontecer nos humanos a longo, médio e curto prazo. Então, é bem diferente a metodologia de uma pesquisa aplicada, que ela tem essas perguntas clínicas, de uma metodologia de uma pesquisa básica, que tem questionamentos que são de desenvolvimento do conhecimento. Aqui a gente não vai desenvolver conhecimento, a gente vai resolver soluções. A gente tem desafios tecnológicos que precisam ser resolvidos a partir do conhecimento já dado. Então, acho que isso é bem importante contextualizar, Gui. E quais os resultados, as soluções encontradas para esses problemas que esse estudo levantou? Eu tinha comentado que já existem soluções importadas, então tem soluções israelenses, tem soluções alemãs, americanas para esse problema.
Uma das primeiras ceratopróteses, ceratoprótese vem da palavra cerato, córnea, prótese, prótese. Foi feita em Boston, por um grupo de Harvard, capitaneado por um cara que se chama Charles Doman. Ele é um super de um pesquisador, já bastante idoso, sueco, e que abriu o campo das ceratopróteses, trazendo essa ligação de químicos, físicos, teóricos, engenheiros, para dentro do centro cirúrgico. Por acaso eu fiquei com o Doman, né? Durante algum tempo, há muitas décadas atrás, outros brasileiros também passaram com o Doman, e a gente ficava muito impressionado com esse tipo de tecnologia que existia já naquela época, onde se colocava um prato de plástico, né, uma lentezinha de plástico, suturada na córnea de um paciente que doava a córnea, de um cadáver que doava a córnea, colocado tudo isso em um receptor que recebia esse pedaço de plástico costurado em uma córnea do doador. Muito bom. O que nós fizemos aqui? Nós fizemos um encaixe desse mesmo pedacinho de plástico, a gente chama de plástico, e o nome chique de plástico é PMMA, polimetilmetacrilato, que é do que são feitas do que é feita a maioria das lentes que nós colocamos em cirurgia de catarata, tá? É a mesma tecnologia. Então, nós fabricamos esse pedaço óptico, depois o que foi feito foi um encaixe em uma saia, que se fala, que é uma base de titânio e um anel que gruda uma coisa na outra. Quais são as diferenças desse tipo de prótese para a prótese do Doman? Bom, primeiro na prótese de Boston, a distância entre essa parte óptica, que é de PMMA, e o titânio, ela é fixa. Então eu preciso ter uma córnea doada para pré-montar toda essa peça, que vai ser um pedaço prótese e um pedaço córnea, e depois eu faço um transplante, eu suturo a córnea doada numa córnea que recebe essa córnea. Aqui não. O que a gente fez foi uma distância variável, que essa peça que conecta a parte óptica com o titânio consegue, aonde a gente não precisa de uma segunda córnea para carrear essa peça. A nossa peça pode ser colocada diretamente na córnea do paciente que vai recebê-la, o que diminui, claro, a complexidade do sistema e evita a necessidade da gente ter uma córnea doada, que por pior que seja, porque a gente não precisa de uma parte óptica de uma córnea doada, vai ser uma córnea doada. Então aqui a gente não precisa disso, a peça vai direto na córnea do paciente, que, como eu falei, está muito danificada. Então é um transplante para córneas de altíssimo risco que já receberam eventualmente outros transplantes e que todos os outros transplantes ou vascularizaram, opacificaram, necrosaram, não importa. E agora eu vou colocar uma peça e não uma outra córnea. Então, essa é uma grande mudança. A gente diminui um passo cirúrgico. Nós usamos titânio, e o Boston começa a usar também. Titânio não é uma peça que é óbvia para oftalmologia, ela tem sido usada em ortopedia e em outras áreas, mas ela tem uma biointegração muito interessante. E aqui vale um pouquinho desse conceito aí de biointegração, né? Como é que a gente pensa isso? Então, a gente precisa de uma peça que não produza muita reação, porque se ela for uma peça que produz muita reação, o organismo vai destruir essa peça, e ao mesmo tempo que ela não tenha uma integração total, tipo invasão total por vasos, e ela desaparece. Então a gente tem que ter um equilíbrio entre a peça fica quietinha na dela, mas ela é amiga do tecido vizinho. E um grande problema dessas próteses do Doman, de Boston, é exatamente a interface entre a peça e o tecido orgânico. Nessa interface acontecem áreas de necrose, tem que se manter corticoide por um tempo longo, existe a necessidade de uma lente de contato. Por isso que eu falei também que segmento a longo prazo, estabilidade, faz parte desse estudo que foi feito durante 12 meses. Então, é um tempo relativamente longo. Ah, mas no olho das pessoas vai ficar mais tempo. Vai. Por isso que a gente precisa agora partir para a fase em humanos, que vai demandar muito mais tempo e muito mais dinheiro para acontecer. E quais as conclusões do artigo? Que essa prótese ela é suficientemente eficaz, no sentido de existir uma integração, os cortes histológicos mostram que os vasos tiveram penetração nessa base de titânio, então existe uma fixação dessa peça na córnea,
e que existia uma segurança relativa. Isso significa dizer que a gente não tem uma segurança absoluta. Então, das 12 próteses colocadas, 3 tiveram que ser retiradas, e isso é um número importante. Primeiro, nós não estamos falando em milagre, estamos falando em coisa que acontece realmente. E nós esperamos isso também em humanos. Então, não, nós esperamos que isso seja uma solução, para alguns casos, temporária, e tem que ser casos desesperadores. Por isso, volto a dizer, isso não é um substituto para o transplante normal de córnea. Em transplantes normais de córnea, a gente não perde 3 a cada 12. Muito pelo contrário. O sucesso do transplante de córnea em 20 anos é 80%. E eu estou falando aqui 3 em 12 em um ano. Então, é muito maior o sucesso do transplante de córnea do que dessa ceratoprótese. E por que a gente não faz transplante de córnea? Porque não dá para fazer. Então, a gente usa essas próteses com um sucesso mais limitado em casos onde o transplante não funciona. Mas nós começamos a ter, com esses resultados, primeiro, uma abertura para fazer a aplicação para o Comitê de Ética em humanos. Isso está sendo conseguido e isso é muito raro nos trabalhos que nós estamos acostumados a nos envolver. Em geral, a gente testa soluções que foram desenhadas fora do Brasil em pacientes brasileiros. Aqui não. A gente começou de verdade do zero. O time conta com uma empresa nacional, com óticos, físicos, engenheiros, médicos do Brasil. Vai ser testado no Brasil, tanto que ela se chama COBRA. K-O, queratoprótese, BRA, brasileira. A ideia é que a gente consiga aqui desenvolver a tecnologia, e não tem por que não desenvolver a tecnologia, ela está disponível, né? As impressoras 3D que usam pó, elas estão ubíquas, elas estão em todos os lugares. E nós temos, fiz questão de falar que eu fiquei com o Doma e muitos outros brasileiros, temos já contato com os grandes centros do mundo há décadas. A gente não precisa mais dessa dependência de know-how externo. E nossos químicos são tão bons ou melhores do que os químicos alheios, assim como os nossos físicos. Então, é chegada a hora, ou passada a hora, da gente ter desenvolvimentos com altíssimo valor agregado como esse dentro do Brasil. Mas o caminho não é um caminho fácil, é um caminho bastante árduo, tortuoso, que dá errado. A gente precisa ter a exata noção de aonde a gente quer chegar, ser muito persistente. O Otávio, primeiro autor desse trabalho, é o meu aluno de pós-doutorado, ele é extremamente persistente. E a gente não cansa de falar que a pesquisa é 5 a 10% de genialidade e 90% de persistência. Então, esse é um trabalho de altíssima persistência. Com certeza, é muito importante investir nessa pesquisa de base para, se a gente quer chegar num país para criar inovação e sair à frente. Doutor Paulo, o senhor poderia falar um pouquinho sobre as limitações do estudo? Posso. É um estudo, primeiro, em animais, então não é traduzido para humanos diretamente. Coelho tem algumas semelhanças com humanos, mas poucas, então a gente precisa repetir isso em humanos. O N é pequeno, então nós temos 12 animais. Não dá para fazer um monte? Não dava. São estudos que são muito... Primeiro, produzir doses dessas ceratopróteses em condições iguais e como protótipo é muito complicado. Fazer 12 cirurgias, seguir 12 animais, ter 12 análises laboratoriais, é tudo muito complexo. Então, como nós estamos agora numa fase pré-clínica, que a gente chama, esse N é um N suficiente, de novo, para que o Comitê de Ética aprove o avanço dessa pesquisa para uma fase que ainda é uma fase experimental, e daí vai se andar, dependendo de como forem os resultados, para uma oferta desse produto para os agentes regulatórios, tradução Anvisa, FDA. Então, a gente está numa fase que ainda é bastante inicial da pesquisa translacional, embora a pesquisa básica, como você falou, já foi feita. Então, a prótese está desenvolvida, está patenteada, e isso a gente já andou. Mas ainda existem essas restrições que precisam ficar absolutamente claras, Gui. Eu acho que uma das grandes funções que a gente tem na academia é deixar as limitações muito patentes. Porque muitas vezes a gente pega um paper, lê a manchete do paper e imediatamente traduz como
temos uma solução para o transplante de córnea. Não. Nós temos uma prótese que foi desenvolvida, testada em coelho, com N pequeno, com um tempo de segmento, que é uma outra limitação, pequeno, que é o possível de ser feito e que precisa continuar. Então, a discussão científica, o método científico, e por isso eu gosto tanto de participar dessas manifestações de comunicação e de educação científica, ele é bastante apurado, ele é bastante complexo, ele é bastante elegante, não é simplório, muito pelo contrário. Então, precisa ler a segunda linha, precisa entender a metodologia. Não adianta ler o resumo e muito menos as conclusões. A dica é, se as pessoas forem a congressos científicos, leiam primeiro a metodologia. Ah, mas é muito complicado. Exatamente. Então, se a metodologia for ruim, se vocês já olharem na metodologia um viés ou uma restrição muito grande, não precisa nem ler o resto, porque o resto é elucubração, né? O título é marketing e a discussão é invenção da cabeça da pessoa, porque não está na metodologia, não dá para ela concluir nada. Então, acho que metodologia é fundamental para a gente poder ir depois nos resultados e poder fazer essa crítica e ficar bastante embasado. Doutor, qual a sua crítica pessoal em relação ao estudo? Difícil, Gui. Eu acho que é um estudo muito interessante por ser muito original. Talvez o segmento dos coelhos devesse ser um pouquinho maior, mas a gente sabe quão difícil é acontecer isso. Talvez alguns testes adicionais pudessem ser feitos de resistência, por exemplo, nessa área que eu falei da ligação da prótese com o tecido corneano, mas isso também é uma coisa que fazer em coelho não adianta muito, mas eu acho que o estudo ele é relativamente redondo com essas limitações. Não é alguma coisa que dê para olhar para trás e falar, nossa, se tivesse feito alguma coisa completamente diferente, teria chegado em outro lugar. Porque as conclusões que se chegam aqui são conclusões bastante superficiais, vamos dizer assim, bastante, assim, são apontamentos, vamos dizer assim, as conclusões. Então, a conclusão é assim, nesses 12 coelhos aconteceu isso. É quase como um case report. Então, o que precisa ser feito aqui não é não se chega a uma conclusão final, nem assim a uma deliberação final, um juízo final, mas sim a dicas. Então, nesse sentido, é difícil ter uma crítica mais profunda, igual a gente tem em estudos populacionais, que faltou perguntar a idade, faltou limitar por sexo, por cidade. Aqui não, são 12 coelhos, né? Então, eu acho que é um estudo que, nesse sentido, ele é bem, bem redondinho. E o que a gente espera para os próximos anos aí, para o futuro? Bom, espero que a gente consiga testar isso em gente. Depois a gente começa uma batalha que é uma outra batalha muito interessante e precisa ser entendida, que é da produção em escala dessa ceratoprótese. E isso pode ser feito pela indústria nacional, que tem condição de fazer isso, tem distribuição, tem presença internacional, ou pode ser feita em colaboração. E essa é uma palavra interessante, né? Eu espero colaboração, e eu espero que a gente mantenha uma colaboração grande com a Anvisa, porque a Anvisa vai pedir muitos estudos para liberar isso como um implante cotidiano para córneas, claro, com indicação, que nem a gente falou, mas o caminho é um caminho bastante longo. Vão ter que ter inúmeros estudos em vários centros, precisa ser multicêntrico, não adianta dar certo só na minha mão, tem que dar certo na mão de um monte de outras pessoas, tem que fazer por longo prazo, então eu acho que tem um tempo grande até isso aparecer no mercado de verdade, mas eu estou animado, eu acho que é uma opção para uma doença que é o transplante, a queimadura, o transplante complicado, né? Depois de 8 transplantes, você não tem mais o que fazer no olho do paciente, você coloca a prótese, os pacientes têm uma visão com essa prótese excelente, por incrível que pareça, porque são próteses feitas para pacientes que têm alterações grandes da parte anterior do olho, mas a parte posterior à retina, em geral, está muito boa. Então, se você coloca uma peça transparente, bem feita, bem suturada, o paciente tem visão fantástica logo depois da cirurgia. Tem que ver por quanto tempo essa prótese fica no olho do paciente. Mas é um campo que, de propósito, foi escolhido como um campo órfão. Nós não temos
muitas opções. Essa prótese agora de Boston volta a ser importada, então temos alguns centros importantes, como a Escola Paulista de Medicina, que faz esse tipo de cirurgia, alguns cirurgiões muito habilidosos no sul do país, aqui em São Paulo também, que fazem, mas a gente não popularizou essa técnica até por falta de próteses. Então, eu espero uma popularização da técnica, uma ajuda a mais pacientes que não têm esperança de enxergar, pelo menos com esse olho que está ruim, e que com a prótese eles passam a enxergar. Não é definitiva, não é maravilhoso, não é para nada disso, mas é muito melhor do que o estado que eles estão agora. Então, eu estou bastante animado, eu acho que é um projeto que deu muito certo até agora, pela colaboração, pela junção de pessoas muito competentes e muito persistentes, e pelo entendimento do processo todo, que existe indústria nacional que se envolveu muito, é a pleno biotecnologia, bioengenharia, absolutamente envolvida no processo, os físicos, então a gente tem gente da USP de São Carlos, gente da Escola Paulista, gente do Einstein, a gente tem muita gente envolvida nesse processo e muita gente muito boa. Então isso tem uma chance muito grande de dar certo e, como você falou, tomara que a gente consiga ficar orgulhoso de ter uma prótese nacional salvando o olho de gente, não só no Brasil, tá? Porque como é um produto que tem uma pequena escala, a gente precisa ter um mercado internacional. Então, no Brasil e fora do Brasil. Isso é fundamental para que a gente consiga sustentabilidade nos nossos produtos e passar para outros produtos que também têm valor grande agregado. Com certeza, torcendo muito aí para nos próximos anos dar certo isso. Muito obrigado, Dr. Paulo Shore, pela participação. Acredito que após essa discussão temos um melhor entendimento acerca do tema, e é importante lembrar aos nossos ouvintes que procurem ler o estudo na íntegra, né, para que tenham suas próprias interpretações, suas próprias críticas em relação ao estudo. Caso o senhor queira fazer alguma consideração final, fica aberto o espaço. Obrigado, Gui. Eu acho que você falou tudo. Ler o estudo na íntegra. Não dá para a gente ter shortcut, não tem resumo em metodologia científica. O resumo serve para a gente entender o que a gente não vai ler, mas o que a gente for ler tem que ler profundamente. E o trabalho que vocês estão fazendo, ele é sensacional. Ele precisa ser feito cada vez mais, as pessoas precisam entender a metodologia. Eu gosto muito quando vocês chamam gente que participou do estudo e fazem essa última pergunta, essa penúltima que você fez, assim, qual a limitação do estudo? O que você faria de diferente? Eu acho que isso é fantástico, a gente não tem, em geral, na literatura, resultados negativos publicados, e é tão importante ter, e as pessoas que têm autocrítica conseguem olhar e falar assim, eu faria mais aquilo, eu faria mais aquilo outro, eu não faria tal coisa. Isso é muito bom e muito importante para o avanço da ciência. Mas eu parabenizo vocês de novo, estou à disposição e vamos torcer junto para as coisas andarem bem. Muito obrigado, um grande abraço. Agradeço, senhor, mais uma vez, foi uma honra tê-lo conosco. E por aqui encerramos mais um episódio de nosso podcast. Esperamos que tenham gostado dessa experiência. Para conhecer mais conteúdos gratuitos oferecidos pela Academia Digital Einstein, acesse academiadigital.einstein.br. Muito obrigado a todos e até o próximo episódio.